Eu sou Anderson Moraes, estou aqui substituindo a querida Maria Flor, estou aqui com o Gui hoje nos bastidores. A gente vai bater um papo sobre as pesquisas. Queria que o nosso querido Gui colocasse na tela os nossos convidados para a gente conversar. Muito bem, já vem de bando para que a gente assim, a gente anda tudo junto, Muito obrigado, senhor Altamiro Borges, o escritor. As grandes crônicas políticas estão vindo dos escritos e blog do Miro. Miro, boa noite, obrigado por ter aceito. Tudo bem, Anderson? Boa noite, mestre. Eu que agradeço. Quanto tempo não lhe vejo? Faz tempo que eu não lhe vejo. Desde a reunião do Barão essa semana. Isso. Marcos, tudo bem, Marcos? Tudo bem, meu? Tudo bem, Anderson? Tudo. Marcos, muito obrigado por ter aceito aí. Vamos tentar entender esses números aí para que a gente possa usá-los, até para que a gente possa fazer o que a gente fala, a base, né? Com o convencimento na base, para poder explicar. Vamos fazer o seguinte, Marcos, a gente vai... Quem manda aqui no programa é você. Os números são... daí você quer fazer primeiro uma pequena análise e já entra nos números... Prefere assim, fazer um pequeno panorama do que você viu nas últimas... Sabe uma coisa que me perguntaram, Marcos? Primeiro, agradecer aqui a todo mundo que está aqui no chat, né? Muito obrigado, curta, compartilhe aqui esse papo conosco, contribua aqui com a nossa mídia independente. Nós temos um Pix, tem o chat... É importante demais, que só assim, né, Miro, a gente consegue fazer a contranarrativa, uma frase que a gente repete muito e foi falada aqui no programa do Miguel, que eles destruíram o país também, essas mídias hegemônicas, com esses pensamentos distorcidos, né? Eu já estou vendo gente colocando o Dallagnol como vítima de toda a situação, falando que não é bem assim, enfim. E aí eu quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Marcos, quer fazer um balancinho do que você viu nesses 2 últimos anos? Porque teve pesquisa para cima, para baixo, o Lula encosta no Bolsonaro, o Bolsonaro... Você quer fazer 5 minutinhos aí de análise para a gente, antes de chegar aos números? Ora. Bom, Anderson, acho que a primeira coisa que tem que levar em consideração na hora de discutir pesquisa é que é um instrumento limitado, tem regras conhecidos que mostram por que é limitado, em que é limitado, então não tem sentido você saber disso e esquecer na hora que vai olhar números e começa a ver o que você não pode ver em número. Então, tem 2 princípios que são assim, tão importantes na discussão de pesquisa, que qualquer vez que você vai divulgar um resultado, quando você faz o registro na Justiça Eleitoral, você tem que informar a margem de erro e o intervalo de confiança. Por que isso? Porque é assim que funciona. Pesquisa não é aritmética. Pesquisa é probabilidade. E probabilidade é uma coisa que que acontece numa determinada faixa, vamos dizer assim. Então, o número da pesquisa, quando sai lá 40, quer dizer alguma coisa que vai de 47 a 40, de 37 a 43, tem um intervalo. O pesquisador, a pesquisa não está te dizendo que é 40, está dizendo que está numa faixa que vai de 37 a 43. Primeira coisa. A segunda coisa é uma informação que nem sempre a gente lembra, que é o negócio do intervalo de confiança. E quer dizer o seguinte, se você repetir determinada metodologia 100 vezes, em quantas vezes e o resultado vai estar nessa faixa? Não é naquele número, vai estar naquela faixa. E normalmente se trabalha com uma coisa convencionada de 95% de intervalo de confiança. Isso também quer dizer que se você fizer 100 pesquisas,
95 devem ficar ali. Mas tem 5 que não vão ficar ali. Quer dizer que você pode ter uma pesquisa que é completamente diferente das outras, sem que tenha havido manipulação, picaretagem, roubo, nada. Vê, por exemplo, agora, semana passada, saiu uma pesquisa de um instituto, está aí há muitos anos no mercado, chama Paraná Pesquisa, que mostrou Lula e Bolsonaro empatados. Quer dizer que eles roubaram? Não. Quer dizer que alguém botou dinheiro para dar esse resultado? Também não. Quer dizer que é... Assim, eu não estou atribuindo assim, intenções a esse instituto. Estou dizendo que é perfeitamente possível que esse resultado seja encontrado, apesar dele estar completamente fora do que as outras pesquisas estão mostrando. É tal negócio. Você faz 100 pesquisas, 95 vão ficar de um jeito, 5 vão ficar de outro jeito. Então, sem roubo, é possível que uma pesquisa hoje mostre Bolsonaro e Lula empatados. Não tem problema nenhum. É possível. E a primeira coisa que a gente tem que olhar, lembrar quando olha a pesquisa, é desses dois números. Margem de erro, intervalo de confiança. Então, hoje, por exemplo, sai uma pesquisa do Datafolha. Quer dizer que ela é mais certa que as outras? Claro que não. É impossível validar uma pesquisa com as outras. Porque se você faz muitas, a chance de que elas descrevam uma coisa mais ou menos parecida é grande. E é isso. Nós estamos hoje com um cenário de oferta de pesquisa muito diferente do que tivemos nas eleições anteriores, especialmente nas primeiras, depois da redemocratização. Naquela época, você tinha assim, a pesquisa do Ibope, tocava o tambor, a Globo divulgava, parecia que era assim, o mundo ia mudar. Depois apareceu a época em que a Folha de São Paulo tocava o tambor, vai sair a pesquisa da Datafolha. Sabe qual que é a realidade disso? Grandes coisas. A pesquisa do Ibope não era melhor que as outras. A pesquisa da Datafolha não é melhor que as outras. É tudo sujeito aos mesmos limites, às mesmas condições que cercam o trabalho de, hoje em dia, sei lá, 20 institutos que estão publicando resultados. Então, além disso tudo, que é parte do beabá de pesquisa, que é margem de intervalo de confiança, tem mais uma coisa que hoje em dia passou a ser comum no mundo inteiro, que é parar de raciocinar com uma pesquisa e começar a raciocinar com o que o conjunto das pesquisas mostra. E é isso que eu estou trazendo para vocês, para nós conversarmos, discutirmos. E eu vou pedir ao Gui, se ele puder, para botar já na tela a primeira, essa mesmo que está aqui. O que vocês estão vendo aqui? De maio do ano passado até março agora, qual que foi a média de mês a mês do que as pesquisas, todas as pesquisas que foram publicadas, feitas presencialmente, isto é, as mais confiáveis, o que elas mostraram mês a mês. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é o seguinte, se a gente olhar Lula em maio do ano passado, quando ele voltou ao páreo, quando readquiriu seus direitos de disputar a eleição, em maio, as primeiras pesquisas presenciais com ele foram feitas em maio, ele tinha 44% e Bolsonaro tinha 23%. Hoje, Lula tem 42% na média das pesquisas, incluindo esse Datafolha que saiu hoje, e incluindo esse resultado do Paraná Pesquisa, completamente fora do padrão, que puxou ele muito para baixo. Agora, se você olhar 44 para 42, sabe o que isso quer dizer? Que ele não mudou nada. Porque esses dois pontos, como aquela primeira observação minha, margem de erro, é para ser levada a sério.
Pesquisa tem essa margem de erro. Não é que você diz que tem, depois esquece e começa a tratar como se fosse um número exato. Não é. Então, Lula, 44 em maio de 2021, 42, quase um ano depois, no final de março de 2022. O que aconteceu com Lula? Ficou basicamente no mesmo lugar. Teve uma subida que vocês estão vendo aí em junho, é porque nesse mês só teve uma pesquisa. E foi uma pesquisa muito favorável. Foram duas, aliás. Sendo que uma delas foi muito favorável para o Lula, que foi uma pesquisa do antigo Ibope, que atualmente se chama IPEC. Essa jogou a média para cima. Mas ela está, assim, fora do padrão. O padrão dele é 44, 41, 42, 43, 46, 42, 44, 42. É a mesma coisa. Olha o Bolsonaro agora. Ele tinha 23 em maio do ano passado, 23, depois foi a 28, e aí, ao longo do primeiro semestre do ano passado, ele foi, perdão, nós estamos aqui vendo, de maio, ele foi em julho a 28, mas aí começou a descer. Setembro, 21, novembro, 24, dezembro, 23. E este ano, agora, 2022, ele foi de 23 para 26 e agora 27, puxado por essa pesquisa muito favorável e muito, vamos dizer assim, diferente das outras, do Paraná Pesquisa. Então, ele está com 27 agora, que é menos do que ele tinha em junho. Em junho do ano passado, ele chegou a 28. Agora, em janeiro, estava com 26, 26, 27. Então, parece, no entanto, que ele realmente deu uma inclinada para baixo ao longo do segundo semestre do ano passado, foi de 28 para 23, e neste ano está simplesmente voltando para onde ele estava. Não quer dizer que Bolsonaro cresceu? Não sei. Quer dizer, ainda não dá para falar isso. O que dá para falar é que uma tendência de queda, ao que parece, foi sustada. Por quê? Sei. Pode ser porque o Moro parou de atrair uma parte do eleitorado de direita. As pessoas que olharam para o Moro e disseram: pô, esse Moro pode ser bacana, vou pensar seriamente em votar nele. E aí foi desencantando, o cara realmente é uma porcaria. E agora os eleitores que estavam pensando, começaram a pensar em Moro, podem ter voltado. Agora, repara, tudo isso que eu estou falando aqui é forçando a barra. Porque em novembro, o Moro chegou a 10. Hoje está com 7. Esses 3 pontos, olha o que aconteceu com o Bolsonaro nesse mesmo período. De 24 para 27, subiu 3. O Moro diminuiu 3. Bolsonaro subiu 3. Quer dizer que Bolsonaro voltou a ser competitivo? De jeito nenhum. Bolsonaro continua a ser o que se chamava no jockey um cavalo manco. Ele está estacionado numa faixa completamente insuficiente para ganhar uma eleição majoritária. Com esses 20 e poucos por cento, sinceramente, eu acho que ele teria que estar muito melhor para poder dizer que Bolsonaro passou a ser competitivo. E Lula perdeu? Não. Lula simplesmente está onde sempre esteve. Se você ajustar uma reta, aqui procurando encontrar o denominador comum desses pontos, nós vamos ter 2 retas paralelas. Lula, 20 pontos na frente, 15 pontos na frente, e Bolsonaro num outro patamar bem inferior. Nenhum candidato que chegou com chance no segundo turno tinha isso num cenário de polarização como esse que a gente está. Então é isso. As pesquisas, então, respondendo a pergunta do nosso convite, o que as pesquisas estão mostrando? Estão mostrando isso. Que Bolsonaro está parado, oscila um pouco em função, basicamente, nesses últimos meses,
em função de algum interesse inicial e depois desinteresse por outro candidato da extrema-direita, que é o senhor Sérgio Moro. E Lula está lá, muito bem, obrigado, lá em cima. Isso é suficiente para ganhar a eleição no primeiro turno? Mostra, por favor, mais um quadro aqui. Nesse aí nós estamos vendo o que essas pesquisas mostram em termos de votos válidos. E vocês vão ver aqui que ao longo desse período inteiro, teve essa lá em junho do ano passado, essa que, como eu falei, puxada para cima, por um resultado muito favorável do IPEC, em que o Lula chegou a 58% do voto. Mas ele praticamente só chegou uma vez a sair ainda na margem de erro de alcançar mais de 50%, que foi exatamente em dezembro do ano passado, quando o principal adversário dele, que é o Bolsonaro, deu uma afundada. Então, se a gente olhar todo esse gráfico de voto válido de Lula, nós vamos ver como que é difícil chegar a mais de 50% do voto. E não é porque agora, porque o Bolsonaro aquilo, ele estava com 47, Lula estava com 47 do válido em setembro do ano passado, agora está com 47, basicamente estável. Repetindo, esses números estão muito influenciados por um resultado excepcionalmente desfavorável, como aqueles de junho do ano passado estavam excepcionalmente favoráveis. Então, na hora que a gente tiver um número ainda maior de pesquisas, certamente vamos ter, porque toda hora está saindo 3, 4, 5, 6 por semana. Então, a gente vai poder ter um conjunto de gráficos que mostram tendências mais estáveis. Eu sempre fui muito otimista com relação à chance de Lula, nunca fui muito otimista com relação à chance de uma vitória no primeiro turno. Todos nós aqui temos experiência de acompanhar outras eleições. A excepcionalidade da vitória em primeiro turno do Fernando Henrique em 94 e 98 não deve nos confundir. Não é um candidato muito bom que ganha a eleição do primeiro turno. É um conjunto de circunstâncias muito especial. No caso do Fernando Henrique, em 94, nunca se formou uma coalizão tão ampla em primeiro turno para eleger alguém. Como foi o caso do Fernando Henrique. Vamos dizer assim, de uma parte do que depois passou a ser a centro-esquerda, até a ultradireita militar, Bolsonaro, etc., todo mundo votou no Fernando Henrique. Ficou a esquerda inteiramente sozinha, só os 30%, e historicamente teve. Então, isso de um lado. Do outro lado, nunca se fez do governo uma ferramenta eleitoral tão forte, a ponto de, faltando 10 dias para começar a propaganda eleitoral na televisão, soltar um programa de combate da inflação, um ajuste de governo com a eleição único na história, sei lá, não sei se do mundo, mas do Brasil, certamente. Nunca se fez um governo todo trabalhando para eleger um candidato. Assim, o Fernando Henrique ganhou a primeira eleição. Na segunda, uma das razões que fez com que ele ganhasse a eleição, porque os americanos entraram botando dinheiro no Fundo Monetário Internacional para segurar o real, que senão teria ido para os cucuios. Tanto ia para as cucuias que em janeiro de 99, depois da posse do Fernando Henrique, o real desmilinguiu. Então, excepcionalidades não servem para a gente fazer prognóstico. O mais provável no sistema político brasileiro é a eleição de presidente se resolver no segundo turno. Por quê? Porque tem muita gente que vota nos outros candidatos. É só ver aqui. Se você somar o Moro na média agora, com 10, com os 14 da média dos outros candidatos, você tem 24.
Então, enquanto houver tanta gente votando nos outros, todos eles têm pouco, mas são muitos candidatos. Então é isso. Eu queria. Não, eu acho que ajudou, fez um panorama, né, Miro? Para poder ver, entender os números. E aí a gente vai trabalhando aqui. Você trouxe os números que o Lula, por exemplo, chegou a 58, mas manteve, como você mostrou aqui, teve uma régua. Aí eu quero agradecer ao Teseu que chegou aqui também, ele já chegou aqui. Seja bem-vindo aqui para o nosso papo. Miro, você e o Teseu aqui, o Teseu quer fazer uma pergunta. Faz você a primeira pergunta, Teseu, depois pode ser que às vezes é a mesma coisa que eu quero falar e daí já faça a pergunta. E aí, boa noite, pessoal. Desculpa aí. Boa noite, querido. Danado aí, minha filha hoje tive que pegar ela na escola, minha esposa está de plantão. Trânsito, capitalismo, tá tudo, faz parte. Atrasei um pouco aí na entrada. Mas, boa noite aí, né, Miro, que naquele dia não pôde entrar, o Coimbra, que a gente está aqui novamente, o Anderson, que hoje substitui aí a Fro. Mas eu estava até, uma das pesquisas que eu vi esses dias, o Coimbra e pessoal, foi a da BTG Pactual, né? Uma pesquisa que ela foi bem profunda, imagino eu que vocês tenham visto também, assim, bem rica em detalhes, né? Em classe social, em região, enfim, né? Próprio gênero. E foi uma coisa que me chamou a atenção, e que aí eu queria também até comentar isso, né? Que começou uma campanha nas redes sociais muito forte para que os jovens votem, porque só 10% dos jovens com 16 a 18 anos tinham tirado o título de eleitor. Isso é muito alarmante, porque uma boa parte dos eleitores do Lula, e aí nessa pesquisa do BTG Pactual eu lembro bem desse dado, 58% dos jovens votariam no Lula já no primeiro turno. E esses jovens, eles podem não estar com título de eleitor. Então, é um risco grande, né? Então, eu vi, inclusive, artistas, né? Vários artistas fazendo essa campanha de que os jovens tirem o título de eleitor, mas que naturalmente pode ser que tenha um impacto também na eleição, no resultado eleitoral, né? Que a pesquisa ela pega também esse público jovem, né? Não que isso por si só defina, né? E a gente teve a filiação do Alckmin ontem de forma oficial, né? Agora o PSB, que também e aí me chama muita atenção também essa vinda do Alckmin nessa chapa, né? Já está tudo muito encaminhado para que se tenha essa chapa Lula-Alckmin. Que eu tenho um primo que historicamente vota no PSDB, é empresário lá no Ceará, e que ele, não, agora com Alckmin de vice, eu acho que eu vou votar no Lula. Então, é um efeito interessante, né? Porque é uma coisa que tem um valor simbólico essa chapa Lula-Alckmin, né? O valor da questão do campo democrático, né? Mas que principalmente, eu diria, agradar de vários setores, né, da direita, né? Então, acho que eu acredito que a partir da oficialização, acho que uma coisa mais oficial que passe a ter nos próximos meses, a tendência é essa, né? Até porque, de uma certa forma, também a gente percebe que dentro da esquerda, apesar do Alckmin não agradar a gente, né? É um movimento, acho que importante para que a esquerda possa fazer, né? E aí eu queria ouvir um pouco aí também do Coimbra, o que ele acha desse efeito, própria oficialização do Alckmin, né? Vinda e a declaração aberta dele já no momento da filiação, e que eu tenho observado e tudo que eu aprendi na passada, Coimbra, que naturalmente você acaba repetindo um pouco nessa live de hoje, que o movimento é constante ali, né? E as pesquisas desse último mês, a gente está fazendo o balanço desse último mês, ele mantém exatamente o mesmo comportamento que você citou da vez passada, né? O Bolsonaro ali de 25 a 30 o tempo inteiro, o Lula de 40 a 45 ali o tempo inteiro, nesse primeiro turno. E que um outro fator também, que eu acho que para você anotar aí para comentar, é a questão de quem tem certeza que não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Isso é um índice que é inquestionável. E isso chega aos 60% nas pesquisas. Não vou mais mudar de forma alguma a minha posição em relação a isso.
Então, foi uma coisa também que me chamou bastante atenção nessa pesquisa do BTG Pactual. As outras eu acabei não analisando com tanta calma, enfim, me debrucei bastante nessa da BTG Pactual e que está muito parecida com o cenário que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Era mais ou menos isso aí. O Coimbra quer comentar? Ou se você acha que terá impacto a chapa Lula e Alckmin nas pesquisas? Tá mudo, Coimbra. Agora sim. Pela ordem, você começou com o assunto de juventude. Claro, Lula lidera entre jovens com grande destaque, assim como lidera entre mulheres, assim como lidera entre pessoas do povo, assim como lidera entre negros, assim como lidera todas as faixas em que se concentram as pessoas menos privilegiadas, com mais necessidades, e que aprenderam que tem políticos nos quais você pode confiar e políticos nos quais você não pode confiar. E o Lula é, de longe, o político brasileiro mais respeitado por essas pessoas. Agora, essa tendência do jovem entre 16 e 18 anos não se registrar não é uma particularidade desta eleição. A única em que a taxa de registro foi elevada foi na primeira, em 89, onde já, naquela eleição, já foi facultado a esses jovens de 16 a 18 anos a possibilidade de registro. E muitos se registraram. E muitos se decepcionaram com o que aconteceu com o governo do Collor. Então, e ao longo desses anos, esse modo como a política foi tratada e apresentada na nossa cultura, com demérito, com brincadeira, com piada, obviamente que desencoraja essa juventude de registrar. Eu acho que o PT precisa se esforçar para aumentar, mas sem muita expectativa. Se conseguir passar para 1 em cada 3 desses jovens se registrar, vai ser um resultado excepcional. E aí, claro que tem um papel importante e que jovens comunicadores, pessoas de cultura que podem dialogar com essa juventude, têm um trabalho importante a fazer. Eu vi a pesquisa que a FSB fez para o BTG, e é uma pesquisa bastante interessante, com muitos resultados que merecem análise. E eu concordo contigo, acho que essas coisas de decisão a favor ou contra um determinado candidato são dados muito relevantes, especialmente quando se refere a pessoas muito conhecidas, muito repertoriadas, e têm escassa possibilidade de se reinventar. O Lula não vai deixar de ser Lula e passar a ser, sei lá, outra coisa. O Bolsonaro não vai mudar da água para o vinho. Ele é, para o bem e para o mal, uma pessoa conhecida. E quando pessoas conhecidas são objeto de avaliações tão taxativas quanto as pesquisas agora estão mostrando a respeito dos dois, faz com que acreditemos que tem pouca margem de mudança. 70% das pessoas dizem que já estão definidas. E isso é uma taxa excepcionalmente alta em eleições brasileiras, presidenciais. As pessoas vão levando mais tempo. E em função delas estarem menos decididas, terem estado em eleições anteriores menos decididas, nós vimos muita flutuação. Por exemplo, a eleição de 2002, aquela primeira que o Lula ganhou. Naquele ano, no primeiro semestre, nós tivemos o Garotinho em primeiro, tivemos Ciro Gomes em primeiro, tivemos o Terra em primeiro, tivemos o primeiro ou segundo, assim,
mas subindo e descendo. Rosana Sarney começou o ano como, quem sabe a Rosana Sarney, sumiu, ninguém nunca mais levou a sério a chance de Rosana Sarney ser candidata a presidente, muito menos ganhar. Mas, no entanto, era uma eleição tão aberta, as pessoas estavam tão afim de conhecer outros nomes, porque o governo Fernando Henrique estava terminando com péssimos números, depois de tudo que tinha acontecido naquele segundo governo dele. Mas de lá para cá, foi mantida uma situação de oscilação grande em pesquisa. Mas este ano não. Aquilo que a gente acabou de ver. Nós estamos desde o ano passado com duas retas paralelas de Lula em cima, Bolsonaro embaixo. Por quê? Porque são duas pessoas extremamente conhecidas, a respeito das quais as pessoas já decidiram. Eu já decidi que vou votar no Lula e eu já decidi que não vou votar no Bolsonaro. Também existe quem já decidiu que não vota no Lula e já decidiu que vota no Bolsonaro. Mas só que são duas quantidades muito diferentes. Decididos por votar em Bolsonaro são cerca de menos de 20%, 18%, 19%. Assim, eu já resolvi que eu vou votar no Bolsonaro. E no caso de Lula, 40%, 42% já decidiu que vai votar nele. Então, assim como é relevante olhar para os números totais da intenção de voto, também é relevante acompanhar como que está essa evolução da decisão por um ou da decisão de não votar no outro. E esta é uma eleição muito marcada por isso. Nós vamos ter, ao que tudo indica, tem uma razão para mudar, exatamente porque eles são muito conhecidos, nós vamos ter uma tendência a que esses votos, a que essas opiniões se mantenham daqui para frente. Por isso é que eu ainda não excluo o Moro. Apesar dele ser um cara tão ruim, uma porcaria de candidato, não sabe falar, fica inventando coisas, um marqueteiro diz para ele, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. E ele vai lá e faz, porque não tem ideia própria, porcaria de personagem. Ô Marcos, eu sei que você tem um horário bem pequenininho hoje, eu queria que o Miro comentasse ou fizesse pergunta, Miro que está aqui quietinho, comportadinho, mas tem uma pessoa aqui, o Fred, que ele falou uma coisa que é interessante. Professor Marcos, é verdade que em torno de 30% a 40% dos eleitores nunca irão se interessar por política e que é sempre essa faixa a disputada na eleição pelos candidatos? Obrigado, Fred. Interessante isso. Tem um grupo que fala que não quer se interessar por política e é esse bloquinho que é disputado a tapas pelos candidatos. Vocês conseguem enxergar isso? Acho que cabe até você, Miri, o Teseu também falar um pouquinho sobre isso, depois do Coimbra. Vamos fazer uma rodada de 3 minutinhos aí. É rápida a resposta. Lógico. Tem muita pesquisa que mostra que, no conjunto da população brasileira, 60% das pessoas têm pequeno ou nenhum interesse por política. 60, sobra 30 e tantos que tem algum ou não tem muito. Muito interesse é 15%, não chega a 20%. Mesmo quando está perto da eleição, sobe um pouquinho e fica lá na casa dos 20, 20 e pouquinho. Então, tem 60% que tem baixo ou nenhum interesse por política. Entre as pessoas de classe trabalhadora, é maior a proporção. Porque a vida das pessoas é muito complicada, tem milhões de coisas que se ocupar, simplesmente não tem tanto lugar, tanta cabeça para ficar acompanhando o que aconteceu com o Alckmin, o que aconteceu com o Lula, o que aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas acompanham isso muito assim, à distância. Agora, nós temos um sistema de voto obrigatório. Todo mundo, incluindo as pessoas
com nenhum interesse, são obrigadas a votar. Não quer dizer que todas vão votar. Nós estamos historicamente vendo que uma coisa perto de 25% do eleitorado não vota. Não vota porque escolheu não votar, não é? Tem uma parte que não vota porque não pôde naquele dia. Estava doente, estava com problema na família, estava viajando, não pôde votar. Mas tem uma parte que calcula-se aí em torno de 15% que não vota por escolha. Quem vai decidir a eleição não são as pessoas que já se definiram ou que estão assim, já se definiram a favor de um ou contra o outro. Sempre resta uma faixa que se decide no final. Mas isso, este ano, não está sendo confirmado. Exatamente porque a decisão contra Bolsonaro e pró-Lula é muito alta. Não parece que vai ficar uma parte de indecisos para resolver o que vai fazer. Nessa pesquisa da Datafolha divulgada hoje, no voto de segundo turno, tem quase 90% das pessoas dizendo assim, eu já resolvi. No segundo turno, ou eu voto no Lula, gente que no primeiro turno votaria em fulano, Beltrano e Cicrano, especialmente no Ciro, em outros nomes. Então, assim, no segundo turno, eu já decidi que entre Lula e Bolsonaro, eu vou votar no Lula. E tem uma parte que não vota no Bolsonaro no primeiro turno, que acha que ele é uma droga de político, de presidente, mas no segundo, eu não voto no PT de jeito nenhum, vou votar no Bolsonaro no segundo turno. Pois bem, esses dois contingentes chegam a 90%. Dá para, se todos os 10 que não se decidiram forem para o Bolsonaro, sabe o que acontece? Nada. O Lula continua a ganhar. Por isso nós estamos, nesta eleição, com esse tipo de perfil, sei lá, atitudinal do eleitorado, a chance de que esses de baixo interesse, de decisão tardia, a chance de que essa parte do eleitorado venha a decidir a eleição, como está na pergunta que você citou, é muito pequena. A rigor, você pode considerar. É uma eleição que tem tanta gente decidida e posicionada que a parte indecisa não vai fazer muita diferença. Beleza. Mirão. Vamos lá. Não, achei excelente a colocação inicial do Marcos, pegando essa média das pesquisas de maio do ano passado para cá. Né? Achei excelente, né? Dá uma visual é muito rico para mostrar a estabilidade, né? E nesse processo de polarização. Esses últimos 10 dias saíram, se eu não me engano, 6 pesquisas. É uma bateria de pesquisa, é uma porrada, é uma verdadeira artilharia de pesquisa. E elas vão confirmando essa estabilidade, né, que o Marcos apontou aí nessa média desse período. Né? Me chama a atenção é que está totalmente polarizado mesmo. Me chama a atenção que o Bolsonaro, mesmo não tendo a distância, não tendo encurtado tanto assim, apesar de eles estarem comemorando, mas o Bolsonaro mostra uma certa resiliência. Né? Ele tinha um índice de rejeição, que eu lembro que num outro papo contigo, Marcos, você chegou até a levantar a possibilidade seguinte: a rejeição desse cara é tão grande que é capaz da terceira via ainda se viabilizar. Né? Só que ele continua resistindo e dá uma subidinha, a distância diminui, o ritmo é menor de diminuição, mas diminui. Né? O que explica isso? Pela pesquisa, pelos dados da pesquisa, o que explica? Auxílio Brasil explica? Pacote de bondades, desculpa, só concluir, Marcos. Pacote de bondades explica? Nós estamos com 165 bilhões que vão ser injetados na economia agora com o 13º, FGTS e outras coisas. Pacote de bondades explica? Alguns têm dito que o problema não está na economia, o problema está na política. É a volta dos que não foram. Né? A turma que tinha ido para o Moro e que já voltou, viu que o Moro, o Marreco de Maringá não tem jeito, né? Já voltou para o Bolsonaro. O que explica essa resiliência
né? Essa resistência do Bolsonaro. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que é um conjunto de fatores, e talvez o principal é que a sociedade brasileira está cada vez mais parecida com as sociedades capitalistas modernas, em que se criou uma política baseada em identidades coletivas. Eu sou isso, aquele é aquilo. Somos diferentes. E aonde isso chegou ao máximo é nos Estados Unidos, onde as pessoas se pegam assim na escolha da associação de pais e mestres das escolas. Os democratas e os republicanos entram em briga corporal na hora de escolher um representante de pais de alunos, se for democrata ou se for republicano. Nós ainda não chegamos nisso, em grande parte porque temos uma cultura política um pouco diferente. E uma das razões principais, sabe qual que é? Porque nós temos um cara igual o Lula, que permite uma união de divergências que supera essas cisões muito marcadas que são típicas de outros países contemporâneos. Então, essa questão da progressiva semelhança da cultura política brasileira com a das outras culturas e sociedades capitalistas modernas, cheia de divisão. É assim na França, é assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim em Portugal, é assim na Itália, é assim nos Estados Unidos e assim por diante. Então, esse é um elemento. Existe um americano que estava dizendo lá, em segundo turno, os eleitores não escolhem mais o candidato com as suas propostas, com a sua biografia. Eles escolhem o porta-bandeira, o porta-estandarte do seu lado. O meu lado é esse. Eu sou contra identidade de gênero, eu sou contra o fim dos preconceitos sociais, eu sou contra o acesso de gente pobre na universidade, eu sou contra os direitos de empregada doméstica e vou escolher o candidato que representa o meu lado. Tanto faz se o cara é uma porcaria na saúde, uma porcaria na economia, uma porcaria na educação. Ele quer o porta-estandarte do lado dele. Ele quer escolher o sujeito que diz assim, esse cara é parecido com as coisas que eu penso. Bom, mal, boa proposta para o país, não interessa. Ele é o meu lado. Então, acho que isso é um outro elemento dessa conversa. Bolsonaro, depois da eleição, depois que as pessoas perderam a vergonha de votar em alguém como Bolsonaro, elas puderam se assumir e dizer assim, pois bem, é isso mesmo. Eu gosto disso aí. Eu gosto do sujeito que é mal educado, que é grosso, que é vagabundo, que tira dinheiro de funcionário. Eu acho que ele está certo. Se eu fosse deputado, eu também ia fazer era isso. Então, Bolsonaro chefia uma parte, ainda bem, pequena, da sociedade brasileira, mas que deu a essas pessoas uma representação. Quantos que são? As pesquisas calculam alguma coisa aí na casa de 15% a 20%. E tem a turma que comprou a ideia de que Lula, se voltar, vai botar a panelinha dele no governo, vai roubar, vai levar um tanto de dinheiro para o PT. Não sei de onde que eles tiraram isso. Aliás, não sei. De tanto ver a TV Globo. Eles ficaram vendo a TV Globo esses 10 anos e chegaram a essa conclusão. Se o Lula ganhar, vai ter a bandalheira que teve em algum dia, que eles não sabem bem quando, porque na hora que vai pedir a prova, cadê? Cadê o dinheiro do Lula? Cadê o dinheiro dos filhos do Lula? Você fica falando, o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro, mora num palácio.
Eu fico impressionado, Imbra, interrompendo, porque até hoje muito isso. O filho do Lula é dono da FEBOI. Meu Deus do céu, isso aí foi desmentido. A própria revista Forbes botou contra. Então, assim, essa desinformação, ela realmente tem gente que é convicta de que isso é verdade até hoje. Então, é incrível, assim, o canal de desinformação, ele foi, e a gente tem que levar em consideração que o gabinete do ódio, ele vai continuar espalhando isso tudo, né? Mas uma coisa que eu quero colocar aqui é que o Lula tem dinheiro. Uma coisa a gente tem que concordar que o Lula tem dinheiro, porque vai entrar pelo menos 75 mil reais na conta dele graças ao Dallagnol. Então a gente sabe que 75 mil pelo menos ele tem. E deveria ser mais, deveria ser 1 milhão, deveria ser 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Né, Miro? Então a gente sabe que pelo menos 75 mil o Lula tem na conta dele. Vai ter. Dá licença um minuto, eu vou ter que sair. Lógico. Marcos, muito eu obrigado. Só queria falar uma coisa para ti. Lógico, fica à vontade. Para todos aqui. O único resultado nas pesquisas recentes, e em todas, menos mais em detalhe, e está nesse resultado de hoje do Datafolha, é a melhora no público evangélico do Bolsonaro. E isso aí, eu acho que é o resultado de uma ação política. É chamar a liderança evangélica e dizer assim, meus amigos, vocês ganharam muito dinheiro aqui comigo, eu prometo a vocês mais grana ainda para o próximo mandato, se eu ganhar, então vocês botam sua turma para votar em mim. Eu não estou falando que isso é o universo das igrejas evangélicas, é claro que não. É uma minoria, mas é uma minoria muito ativa. Tem empresário evangélico que ficou ainda mais rico nesse governo do Bolsonaro e não quer perder a mamãe. Então, a grande melhora do Bolsonaro não é auxílio emergencial, porque se você pergunta para quem está ganhando o auxílio, em quem que vai votar, sabe o que eles falam? No Lula. Com razão, porque é gente do povo, e gente do povo que gosta do Lula. Então, o Bolsonaro pode dar dinheiro para ele, tomara que dê. Que eles vão ganhar, botar o dinheiro, levar para casa e vão votar no Lula. É isso que eles estão dizendo nas pesquisas. A intenção de voto em Lula, entre quem ganha o auxílio emergencial, é 1,5 vezes a média da população. Então, não é isso. O que é mesmo é o que parece que aconteceu nesses últimos 2 ou 3 meses, algumas igrejas botaram os seus pastores, os seus bispos, para trabalhar diretamente na melhora do Bolsonaro. Vai ter resultado? Não sei. Não teve em 2010. Perdão, em 2020, quando começou o auxílio emergencial, ao contrário de 160 que o Miro estava falando, foram 500 bilhões gastos em 2020. Sabe o que aconteceu? Nada. Bolsonaro continuou muito atrás de Lula. Se agora com 160, se ele vai passar o Lula, vamos ver. Eu acho muito pouco provável. Primeiro que eu quero agradecer, Marcos, que hoje você veio extremamente otimista. Eu saio daqui muito otimista, confesso. Acho que a gente sai daqui com esses números, olhando ótimas perspectivas para os próximos, pelo menos para os próximos 20, 30 dias, porque o Brasil é muito dinâmico. O Brasil é aquele lugar onde você todo dia acorda, pode acontecer de tudo. Até uma espaçonave aqui, pode ter de tudo. E uma coisa que você falou, Marcos, na sua despedida, eu queria que você falasse, não tem como não falar disso de forma mais categórica. Da mesma forma que a gente viu um aumento nos números do Bolsonaro, quando entra esse dinheiro, né? E como o Miro falou, ele vai despejar muito dinheiro, que eu acho que é uma das maiores maldades, Miro, do mundo. Esse pode ter sido dinheiro que poderia ter salvado vidas, né? E agora está sendo usado para campanha política, né? E ele pôs o país no mapa da fome e vai dar empréstimo pela Caixa de R$1.000. Olha que loucura isso, né? Eu acho que essa é a narrativa que tem que ser mostrada aqui.
mas tem esse escândalo que bateu. Eu percebo que isso bateu bem forte essa questão do ministro, por mais que ele fale que é lógico que ele vai blindar o ministro dele, porque esse escândalo é muito sério. Numa democracia real, num governo sério, o presidente da República teria que sair, porque já não tem mais indícios, né, Marcos? Você acha que pode dar diferença ali na frente esse escândalo, ou você acha que eles vão abafar e vida que segue? Porque esse governo veio para combater a corrupção, começou com o Onyx, e se você for pegar aqui, não para, né? Não tem um mês que você não tem um caso. Você acha que isso pode... Como você vê? Como eu acho assim, que a resposta efetiva, a contribuição real para o Bolsonaro de melhorar a imagem dele, de auxílio, de dinheiro, de não sei o quê, eu acho que isso tem pouco efeito. Pesquisa não é nossa, da Vox, pesquisa do Datafolha. Em março de 2020, comparando com dezembro de 2020, 500 bilhões de reais foram despejados pelo governo. Ainda bem que a população recebeu esses 500 bilhões de reais. A melhora do Bolsonaro ele foi de 33 para 36. Isso são 3 pontos para 500 bilhões de reais. São os pontos mais caros da história do mundo. Nunca ninguém gastou tanto para crescer esse pouquinho. Então, eu não vejo muito efeito. Ô Marcos, e pelo que você está dizendo, na sua conta, então, ele tem muito menos dinheiro para dar para o povo do que ele teve em 2020? 1/3. Isso é importante. Ele tem este ano, os 160 bilhões são, toma lá da cá, 1/3 do que foi gasto em 2020. Por isso é que eu acho que não dá para dizer assim, o Moro já era. Porque essa turma de direita, fora turma que bate continência para a Estátua da Liberdade na porta da loja do velho da Rafan, fora esses tarados, bolsonarista tarado, a maior parte do eleitorado de direita ainda tem dúvida e diz assim, será que vale a pena botar esse cara de novo no governo? Mais 4 anos disso? Mais 4 anos dessa política econômica, dessa política de saúde, dessa política de educação e assim por diante. Então, eu acho que o Moro continua vivo porque o eleitor de direita vai ter que tomar uma decisão assim, será que eu vou votar mesmo nesse cara? Será que eu vou votar mesmo nesse tal de Bolsonaro? Porque para ele, se ele não estiver frequentando uma determinada igreja, em que o pastor fica cobrando dele todo santo dia que vai votar, vai votar, vai votar, se não for isso, ele vai ter que se convencer que Bolsonaro merece mais 4 anos de governo. Porque, afinal de contas, a reeleição é isso, você olhar para trás e dizer, não, foi bom. Cara, funcionou. Então, lembrando dessa tendência da política moderna virar a escolha de porta-bandeira e não de administrador. Mas, ainda assim, eu acho que não morreu uma alternativa na direita ao Bolsonaro. Quer dizer que vai dar certo? Não. Hoje a chance grande é de Lula contra Bolsonaro. Porque na esquerda não tem essa dúvida. Na direita é que tem essa pergunta, será que eu vou mesmo de Bolsonaro? Porque na esquerda todo mundo já resolveu. Vai Lula e com Alckmin, sem Alckmin, porque ele tem Alckmin de um lado, tem o Boulos do outro, tem o PSB do Nordeste, gente progressista, gente que merece respeito, tem um monte de gente que vai... Por mais que esteja, né, Mirão? Primeiro, com o Marcos, eu sei que você tem compromisso,
né? A gente teria bilhões de coisas para perguntar, mas a gente vai respeitar seu compromisso, mas saímos felizes hoje, que a gente acha que deu alento aí para muita gente que fica vendo pesquisa que tem quase empate, daí depois vê pesquisa no outro dia que mantém diferença. Foi bem elucidador. Muito obrigado por contribuir. Um abraço, muito obrigado, Anderson, obrigado, Teseu, um grande abraço mesmo. Abração, Marcos. Vamos continuar. Obrigado. Obrigado, querido. Abraço. O Miro mandou um WhatsApp para mim falando o seguinte, ó, tá vendo? Se a mídia hegemônica fosse séria, ela põe uma pesquisa assim, uma explicação dessa no horário nobre. Parava a novela e o futebol e explicava para as pessoas, né, Miro? No mundo ideal, né? No mundo das ideias. Né? No mundo das ideias, né, Miro? Mas aí eu queria perguntar para vocês sobre terceira via. Vocês acham que vai... Eu entendi o que o Marcos falou, que vai ter gente que não vota no Lula de jeito nenhum. E aí esse cara, olha hoje o Bolsonaro e fala, meu Deus, o cara matou gente, o cara acabou com a economia, e daí ele precisa de uma válvula. Só que essa válvula chama Moro, ou Dória, que é muito ruim. Né, pensando no próprio... Eu não sou nem eu que estou falando. Se você pegar o que está acontecendo no partido do Dória, vai ver o que está acontecendo aí. Miro, você acha que vai existir terceira via? Essa é uma pergunta, porque a gente está falando dos nomes, às vezes, será que vai existir uma terceira via? Porque tem Ciro, tem o Dória, você tem o Moro, e vai ter aquelas outras invenções ali que... E aí, você acha que vai ter a terceira via com corpo? Então, queria ouvir o Teseu, mas vou dar um pitaquinho rápido aqui, bem rápido. Eu acho que nada está descartado. A eleição, na verdade, na minha opinião, está começando agora. Agora termina a janela partidária, então nós vamos ver como vão ficar de fato os partidos, né? Com as mudanças de partido, né? Que a janela permitiu em março. Termina também desincompatibilização de mandato. Então, por exemplo, nós vamos ver, o Eduardo Leite vai sair candidato ou não vai sair candidato pelo PSD? Ele tem que definir isso agora, em maio. Então, é agora que está começando, de fato, a eleição. Agora é que vai pegar no breu. Né? E, então, agora tem muitas peças ainda para serem jogadas. Por exemplo, tem um bate-papo correndo nos bastidores, com muita força, de que MDB da Tebet, PSDB do Dória e União Brasil fechar um acordo de, em maio, unificar num candidato. Isso pode ter um impacto. Tem que ver a situação do Moro. A situação do Moro está muito delicada. Né? A situação do Moro, ontem saiu uma matéria na Veja, o Moro está sem palanque. Ele vai ter que comprar, o Dallagnol vai ter que dar uma ajudinha para comprar um caixotinho para ele subir no caixote, porque ele está sem palanque. Ele não tem palanque nem no Paraná. Nem no Paraná ele tem palanque. Porque... Mas o cara também está numa fase, hein, Miro, que o cara foi lá numa usina lá e explodiu. Pois é, o cara tá cagado. O cara tá na fase que se ganhar o carro vem com multa. Pois é, o cara tá cagado. De fato, o marreco tá cagado. Então, ele tá sem palanque no Paraná, que é o estado dele. O Podemos no Paraná vai com o Ratinho. Não é isso? Ele está sem palanque em São Paulo. Mamãe falei, jogou um coquetel molotov jogou um coquetel molotov no Moro. Está sem palanque. Ele não tem palanque no Nordeste. Ou seja, ele está totalmente vendido. Vários deputados já saíram do Podemos. O Podemos perdeu, só nesses dias, já perdeu 3 deputados federais de 11. Então, a situação do Moro é complicada. Ainda é possível? Ainda é possível. Tudo é possível. Eu estou achando, agora que nós vamos entrar de fato, mas queria ouvir aí, dizer o que ele acha. Eu estou achando que nós estamos entrando agora sim na reta para valer. O jogo vai começar agora. Né? Então, ainda é possível a tal da terceira via? Acho difícil. E acho que nós estamos indo para um jogo muito polarizado. Eu gostaria de ter todo esse otimismo do Marcos, gostaria com sinceridade. Não tenho esse otimismo. Acho que é um jogo muito polarizado. Acho que a distância diminuiu. Né? Acho que a questão da economia, a economia pesa muito. Tem que comprar arroz e botijão, né? Pois é, acho que isso pesa muito. Você tem 1 milhão de estudantes
que foi anistiado no FIES. Isso não pesa? Eu acho que isso pesa. Acho que isso pesa. Né? Então, é uma situação... O 13º ia ser pago depois da eleição, vai ser pago agora. Isso pesa? Lógico que pesa. Né? Então, eu acho que nós estamos caminhando com uma eleição muito polarizada, muito radicalizada e muito insegura, inclusive. Eu acho que nós estamos, nisso eu concordo inteiramente com o Marcos, né? Nós estamos num perfil que é um perfil que lembra um pouco dos Estados Unidos da polarização e radicalização. Né? Teve um programa no 247 falando sobre a segurança do Lula em relação a nazista, tudo, né? Acho que foi um programa que de ontem ou hoje. Isso mostra. Eu acho que o Lula e o staff dele deve estar preocupado em relação a isso e tem que ficar mesmo, porque tem muito maluco. Só antes do eu falar, só para um momento de descontração aqui, só vamos lembrar que o morador em situação de rua que teve aquele caso com a moça, né? Ele já foi convidado para 4 partidos. Ou seja, ele está melhor que o Moro. Ele está melhor que o Moro, rapaz. Dizer, fica à vontade. Uma loucura. Eu não consigo ter essa mesma tranquilidade, né, do Coimbra, né? Ele sempre coloca, né? Essa foi a segunda live que eu fiz com ele, né, sobre isso. Vou ficar mais agora, né? O Fórum Sindical, um programa nosso, Mira. Eu vou ficar mais fixo aqui no programa, sempre com o Anderson, com a Fro, para tentar contribuir, trazer um pouco a visão dos trabalhadores, né? Mas eu falava, Miro, nesse mês, em 2018, Bolsonaro tem nem perigo de Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. E que, de fato, é um cara, assim, absurdamente despreparado, sem qualquer tato, um cara que nunca foi de fazer alianças, nunca foi de construir no coletivo, foi um péssimo deputado, um cara racista, machista, enfim, homofóbico, as piores qualidades as piores características, qualidades não, as piores características ele tem, né? E foi eleito, né? Foi eleito no outro cenário, né? Em que o país ali passava por uma crise econômica, mas não tão profunda como essa que a gente vive hoje, né? Aquela histeria pela gasolina a 2,30, hoje é R$7, você não tem a histeria popular, 7 não, 8, né? Que lugar, 7? Fala que a gente vai aí. Eu até estive em Brasília, achei barato, 7,30, estava em Brasília, eu vim hoje de manhã de Brasília, já estou no Rio, mas era 7,30, nossa, como tá barato em Brasília, 7,30. Então, assim, R$8, o bujão de gás a 130, e as pessoas estão vendo o impacto na vida delas, né? E que, naturalmente, aí o Lula tem essa grande vantagem de as pessoas remeterem a um bom momento que viveram, econômico, social, de lazer, né, de cultura, a época em que o Lula era presidente, a própria Dilma ali, no seu primeiro governo, em que nós vivemos o pleno emprego, né? Então, essas memórias, elas têm um peso. A gente tem a questão também do antipetismo, que na eleição passada ele estava muito mais aflorado, eles tinham um discurso, vão votar num condenado, vão votar em que um condenado vota. Hoje o Lula coleciona vitórias, né? Foram 24 vitórias já em tribunais de várias instâncias, em vários processos diferentes, que tinham acusações infundadas contra o Lula. E hoje isso é um mérito muito grande, né? E as pessoas podem até tentar questionar, mas o fato é que ele foi inocentado e que foi colocado ali. Então, e ao mesmo tempo, aí é um outro movimento interessante, e aí eu tenho alguns amigos que são de direita, que são empresários e que, naturalmente, são termômetro para mim, né? Eu converso com muita tranquilidade com todos eles sobre política. É bom a gente cultivar um cenário não de polarização extrema, né? Mas de polarização respeitosa, onde o debate exista, onde a conversa exista, onde o debate de ideias existam, porque a gente mede a partir disso
o que está pensando do outro lado, né? E é interessante que eu percebi, né, que o Ciro, ele tem conseguido, com esse discurso de ódio contra o PT, ele tem conseguido atingir uma parte desse eleitorado dos bolsominions arrependidos, né? Então, eu tenho achado um movimento interessante, pelo menos na minha micro convivência, né? Alguns amigos, e aí é interessante que eles não sabem que o Ciro foi contra o golpe de 2016. Aí, quando eu falo isso, mas o Ciro foi contra o impeachment da presidenta Dilma? Ele foi um dos que mais, ele e o irmão dele, né? Que mais falaram e ajudaram a ecoar, e denunciar o golpe que foi feito. E aí hoje eles são muito magoados porque Lula acaba tendo que conversar com o MDB de Renan Calheiros, tem que conversar com setores que, naquele momento, alguns mais timidamente, outros abertamente, apoiaram o golpe em 2016. Mas que eu percebo um pouco eu diria, um sucesso do Ciro em conseguir furar um pouco essa bolha. Mas, ao mesmo tempo, na esquerda, a gente também tem alguns que migraram para o cirismo, e aí na Petrobras isso acontece, né? Claro que o Lula ainda tem uma hegemonia grande entre os trabalhadores, por uma série de fatores, né? A destruição que a empresa vem sofrendo hoje. Ela é inquestionável, é injustificável vender as refinarias, vender plataformas, vender... Então, tem muitas coisas que as pessoas olham assim, não tem embasamento técnico nenhum, nem econômico, nem político, nem social, para vender as refinarias, para vender plataformas de campos de petróleo, como tem sido vendido. Então, e aí, naturalmente, o presidente Lula teve e essas absorvições e as anulações dos processos que foram feitos viciados, eles acabam dando esse mérito, né? Em algum momento, alguns ecoaram a Lava Jato, e que hoje vem que a Lava Jato foi uma grande farsa feita para tirar o PT do poder, para dar dinheiro. E aí eu lembro aqui, o Anderson e Miro, que o Criança Esperança do Dallagnol e do Moro era de 2 bilhões de reais que Moro e Dallagnol tentaram roubar da Petrobras para fazer um fundo lá da Lava Jato para combater corrupção, segundo eles. E que é um absurdo. Cidades, alguns estados não têm esse orçamento no nosso país. E a Lava Jato ia ter um orçamento de 2 bilhões de reais oriundos dessa mamata que foi dado, tem sido usado a Petrobras hoje para beneficiar o capital privado, para beneficiar esses que ajudaram a dar o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma e contra o povo brasileiro, né? Não foi contra a presidenta Dilma, né? Mas foi contra todos nós. Então, eu acho que sim, é possível ter uma terceira via. A gente, apesar da polarização estar latente, depois do que eu vi em 2018, com a eleição do Bolsonaro, eu não duvido mais de nada em eleição. Então, a gente tem que estar muito, muito atento, muito, enfim, muito vigilante mesmo em relação aos movimentos que são feitos. E a gente tem que fortalecer os comitês de luta, né, que estão sendo feitos chamados pela CUT, o próprio PT e os sindicatos, de uma forma geral. Eles têm fortalecido, eu tenho dito que é o gabinete do amor, viu, Miro? Esse não é o gabinete do ódio. Os comitês de luta, a organização em redes sociais da esquerda, eles vão ser o gabinete do amor, da verdade, para que a gente propague não ódio à mentira e, enfim, fake news, como fez a direita, mas que a gente propague propostas que, de fato, vão trazer para o povo o bem-estar e, enfim, né, uma equidade social maior. Estamos chegando aqui no final do programa, mas, Miro, na sua despedida final, uma coisa que fica o cara ter a faca e o queijo na mão, porque ele é o presidente da República, ele tem a caneta, ele tem emenda, tem tudo que ele pode. E mesmo assim o cara consegue ir lá e ter escândalo todo mês, né? Ele não consegue minimamente governar, né? Mas a gente sabia que ia chegar nisso. Não vou perguntar aqui nessa despedida como vai ser o futuro, porque o futuro do Brasil é minuto a minuto, né? Pode acontecer qualquer coisa. Eu queria que você... Só
Só antes do Miro falar, Anderson, desculpa te interromper. Ontem, né, a gente fez uma audiência pública lá no Senado, e aí tava o Omar Aziz, né? Todo mundo passou a conhecer o Omar Aziz com a CPI, né? E ele, aquele cara despachado, aquele cara... Ele contando o episódio do quilo de ouro, né? Do pastor. E dos 20 mil, era 20 mil, 30 mil, sei lá. 15 mil mais 1 quilo de ouro. E assim, com a naturalidade que ele falou e tal, e o Omar Aziz falou, eu não entendi, ele quer 1 quilo de ouro para quê? É para fazer um bezerro com a cara do Bolsonaro para ele ficar falando de mim? Então eu não entendi para que ele tinha. Então, sobre isso daí, ó, a parte séria disso daí, sabe o que acontece, Tizeu, que eu fiz, eu estava pensando sobre isso, Miro, não sei se eu estou viajando. Quando você fala 1 quilo de alguma coisa, nem todo mundo sabe precificar o quanto é o quilo daquilo, o preço daquilo. Se eu falar para você assim, Miro, me dá R$20, é uma coisa. Outra coisa, assim, Miro, você pode me dar em pesos de livro. Em peso de livros, como eu estou vendo aí, você pode me dar um valor suficiente? Quanto que custa 1 quilo de ouro? Hoje está quase R$330 mil. Para entender. Ele pediu o valor lá de 15, 20 mil, mais quase 330 mil reais. Isso que ele fez na cotação de hoje. É 320, mais ou menos, 330 mil. Então, eles não são tão bobos. E outra, e a gente sempre fala que quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de uma parte que são como mercadores da fé, né? São aquelas pessoas que comercializam o sofrimento alheio e a espiritualidade das pessoas, né? A gente não está falando da religião em si, porque a gente sabe que tem pessoas seríssimas, não precisamos nem ficar falando quem são essas pessoas, já a gente sabe quem são do bem e quem é do mal. Mas esse do quilo de ouro, a parte que ninguém fala, para mim é isso, sabe, Teseu? Que ele tem valor, o quilo. Ele tem valor. E ele sabe também que 1 quilo de ouro hoje pode ser o dobro amanhã. Você nunca perde com ouro. Eu só queria entender por que ele falou 1 quilo e como que ia ser dado de verdade, fisicamente, esse 1 quilo. Como que fisicamente... Você compreende, Miriam? Eu posso chegar para você e falar assim, me dá um livro, eu sei que você tem livro, mas se eu falar assim, me dá 1 quilo de prata, de onde você vai tirar 1 quilo de prata? Eles já sabem. Como que você vai fazer isso? Essas são as perguntas que tem que ser feitas. Como que ele ia receber 1 quilo de ouro? A Jules Rimet vai aparecer, o derretido da Jules Rimet vai aparecer? É isso. Acho que a gente tem que começar a questionar que nem tudo deles é feito por bobeirinha, não, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não iam falar 1 quilo se não tivesse como materializar ali de alguma forma, enfim. Gente, pode falar, Tezano. Um fator forte, Miro, que eu vejo também, são as emendas parlamentares. Nunca se liberou tanto dinheiro de emenda parlamentar. Ele tem a chave do castelo, né? Ele pode... Um orçamento secreto, com tudo isso, ninguém sabe nem quanto é que vai ser dado. Assim, é absurdo o que está acontecendo. E o Bolsonaro tem se mantido com isso, né? Provado tudo com isso. Enfim, é isso. Miro, vai lá, Miro, desculpa. Não, é isso. Emenda parlamentar. Só no orçamento secreto são 16 bilhões. Só no orçamento secreto são 16 bilhões de emendas parlamentares que a gente não sabe para onde está indo. Sabe que está indo para o pai do Arthur Lira, que é prefeito numa cidade em Alagoas. Sabe que está indo para o irmão do Bolsonaro, que é assessor de uma prefeitura aqui no interior de São Paulo. É muita grana. Eu tenho para mim, eu espero estar redondamente enganado, totalmente equivocado e não teria problema nenhum em falar o seguinte, falei besteira. Não teria problema nenhum, né? Mas eu tenho para mim que nós estamos caminhando para uma eleição muito polarizada, acho que a terceira via dançou já, se inviabilizou, lógico, pode ainda ocorrer, mas se inviabilizou. Uma eleição muito polarizada e eu não descarto nada nessa eleição. Eu, infelizmente mesmo, em debates mais fechados, né? Eu, infelizmente, num debate, por exemplo, no Barão de Tararé, eu lembro até as pessoas que estavam na mesa, né? Muitas pessoas dizendo que não ia ter golpe em 16. Eu, infelizmente, falei, vai ter a porra do golpe. Esses caras estão preparando o golpe. Vai ter o golpe.
Eu lembro quem estava na mesa, não vou falar aqui não para não sacanear ninguém, quem disse que não ia ter golpe, né, que estava muito otimista, estava muito radiante, estava achando que era manobra do PT para conseguir apoio ao governo da Dilma. Né? Eu lembro também num evento, com um juiz, inclusive, que eu falei o seguinte, o Lula vai ser preso, esses caras estão preparando tudo para o Lula ser preso. E eu lembro que esse juiz dizia, não tem chance, impossível, o cara tem popularidade que ele tem, não pode ser preso, tá? Eu lembro, infelizmente, numa reunião fechada, de ter dito o seguinte, o clima está preparado para a ascensão do fascismo no Brasil. Os caras negaram tanto a política, a Rede Globo, a mídia brasileira, teve um papel tão ativo, tão protagonista na negação da política, na satanização da esquerda, né? Na satanização de todas as ideias progressistas. Isso lembra muito o que foi o anticomunismo na Guerra Fria. Né? Foi a negação. Né? A negação. Foi tão violento esse negócio, juntou aparatos de hegemonia da sociedade civil, mídia, igrejas evangélicas, juntou aparatos de hegemonia da sociedade política, Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal, com o Supremo e com tudo, a negação da política, isso estava criado, estava chocado o ovo da serpente fascista, estava ali, o Bolsonaro estava ali, estava para ser eleito. O Bolsonaro é fruto de uma circunstância política. Assim como o Trump é fruto de uma circunstância política nos Estados Unidos, Boris Johnson é fruto de uma circunstância política no Reino Unido, Salvini, o fascista da Itália, Le Penzinha, fascista da França, o Vox na Espanha, o Basta em Portugal. É um momento. Então, ali estava criado. Né? Eu não me surpreenderia se o Bolsonaro crescesse mais nas eleições. Crescesse mais. Não está descartado. A satanização da esquerda foi muito violenta. A negação da política é muito violenta. Isso, no meu entender, inclusive, é o que explica toda a habilidade do Lula. Porque o Lula era para ter saído de Curitiba muito puto da vida e querendo chutar o balde, né? Chutar o balde, eu não quero conversa com ninguém. Só que o Lula percebe o seguinte, bicho, eu não estou aqui para fazer qualquer disputinha, eu não estou aqui para demarcar posição, eu não estou aqui para bravata revolucionária. Eu estou aqui, se é para disputar, é para ganhar. E se é para ganhar, é para governar. Para fazer isso, eu tenho que ampliar as forças, porque o jogo vai ser muito pesado. Essa eleição só está começando. Agora, volto a dizer, espero, Anderson, a beleza desses vídeos é que eles ficam gravados. E espero chegar daqui a algum tempo e falar o seguinte, puta besteira que eu falei. Eu estava totalmente equivocado, essa eleição é baba de ovo, podemos ir sozinho que a gente ganha, vamos que vamos. Eu espero estar totalmente equivocado, juro mesmo. Gostaria de estar. Ô, Miro, mas eu vou. A vida vai dizer. Vou passar aqui para o Teseu, porque a gente está indo para o final aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Tanto o que você está falando é verdadeiro, que o Lula fez todo o movimento que ele fez. Porque a gente está escaldado. Porque se não estivesse escaldado desse fato, a gente estaria levando na boa. O Lula nunca levou em consideração esse ganhar no primeiro turno, ele nunca fala sobre isso. Ele nunca tem essa noção que vai ser fácil, vamos no primeiro turno, ele nunca fala sobre isso. Né? Porque o cara tem a máquina. A gente tem o Bolsonaro tem um aliado que é essa mídia hegemônica, Teseu, que é o seguinte. Um dia bate, outra sopra. Só que quando ela bate muito forte. Ela consegue fazer um especial contra o racismo na segunda, só que na sexta ela faz um ambiente de guerra e traz as tais denúncias que são muito maiores do que aquilo que ela trouxe de benéfico, supostamente de benéfico. Então, acho que a gente não é querer estar errado, acho que é importante a gente ter o pé no chão também. Entendeu? Quer comentar para a gente já se despedir? Daí fica à vontade. O que você acha? Você acredita que a gente tem que ir pelo lado do otimismo, pé no chão? Como que é? Eu não gosto, eu sou um cara extremamente otimista. Quem convive comigo sabe, eu sempre faço análises otimistas, mas nesse aspecto, Anderson, eu prefiro ser extremamente conservador. É falar que a gente vai ter que fazer muita campanha, amassar muito barro, desmentir, mobilizar muita gente, desmentir muita fake news que ainda vai surgir.
a mamadeira de piroca vai voltar, o kit gay vai voltar, a questão do aborto, que só é debatido de 4 em 4 anos isso, vai voltar. Então, tudo isso são coisas que são ciclos. O carro, a Ferrari de ouro vai voltar, a Friboi vai voltar, tudo isso vai voltar. Então, a gente vai ter que ter muito pé no chão, muito afinco para poder conseguir ter tranquilidade de debater e mostrar que é mentira, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, apesar de não poder ter certeza, né? O cenário está muito favorável, as pessoas acordaram muito mesmo, sim, em relação à própria fake news, né? O modus operandi, como foi feita a última eleição, mas a gente tem muito o que fazer ainda durante esse ano. É importante eleger bancadas grandes, né, de trabalhadores, e a gente vai estar fazendo aqui. Nós temos pré-candidatos petroleiros a deputado estadual e federal aqui no Rio, né? Que realmente, se a gente não ocupar o trabalhador, não ocupar esses espaços, aí dá espaço para esse monte de canalha. Eduardo Cunha. Quem é Eduardo Cunha, né? Agora quer colocar a filha dele de candidata, enfim, e se duvidar se elege, né? E se elege com facilidade dentro da compra de voto, da mentira, do uso da máquina pública, do dinheiro da SEDAI aqui no Rio, da privatização da SEDAI. Cláudio Castro está rasgando dinheiro em tudo que é prefeitura. O jogo vai ser pesado. Então, apesar de ser sempre otimista, eu estou disposto a lutar muito para poder conseguir que a gente faça valer o nosso pensamento, nosso projeto, porque a gente tem projeto, né? Eles não têm. Não sei se o Miro vai estar nesse final de semana aqui no Rio. Você vem, Miro? Não vem, não, né? Vai ser o... Oi? Infelizmente, não vou poder ir. Não vou poder ir por conta do problema de saúde. Pensei que eu ia lhe dar um abraço aí. Mas eu vou estar lá em Niterói nesse final de semana, né? Vai ser o aniversário do PCdoB de 100 anos. O presidente Lula vai estar lá. Festa. Vai ser muito legal. A programação está fantástica. Tem coisa para criança, para jovem, para tudo que é idade. Vai ser um bom começo de ano eleitoral para a gente fortalecer um partido tão importante que é o PCdoB, né? E aí é só agradecer, Anderson. Não, eu que agradeço. Muito obrigado pela vinda e pelo otimismo, que é importante ser otimista. Muito obrigado. Um abraço grande para vocês dois. Miro, compromisso da mídia alternativa também é fazer com que chegue lá na ponta todas essas informações, né? Com certeza. Porque a gente sabe, a gente falou do quilo de ouro, tudo, a gente sabe disso, as mídias todas alternativas, mas o mais importante é o cara do Uber saber, a senhora que está trabalhando 9, 12 horas. Esse vai ser o grande desafio, né? A real desafio vai ser esse, né? Disputa de ideia, da importância da fórum, da importância do empoderado, da importância de todos os sites desse campo. É disputa de ideia na sociedade. Isso. É isso, é bola para frente. Vamos ganhar. Miro, só lembrando aqui, eu lembrei a primeira vez que eu fui lá no Barão de Tararé, em São Paulo. Não sei se o Miro vai lembrar, é muita gente para ele lembrar, né? Lembro, lógico que lembro. Mas a gente foi lá, o Sindipetra NF e a FUP deram um peso lá no evento que teve, e era justamente sobre isso, né? Sobre a mídia alternativa. Depois teve aquele encontro lá no NPC, né? Fortalecido também pelo Fórum de Debate, foi até em Belo Horizonte, das mídias alternativas e tal. Então, eu conheci o Miro ali naquele espaço. A gente nunca mais tinha se cruzado, né, Miro? Agora cruzou virtualmente. Espero que a gente mantenha aqui também você nessa análise todo final de mês com Coimbra, que a bancada é boa. Valeu, tamo junto. Queria agradecer a todo mundo, aqui ao Fred, que ficou até o final, aqui a todo mundo que ficou aqui no chat, a quem contribuiu, curtindo, compartilhando, se inscreva aqui no canal, contribua também, temos nosso Pix aqui, é a única forma da gente conseguir manter aqui essa estrutura toda. Quero agradecer ao Gui também, que está aqui nos ajudando, e a Maria Fro, quinta-feira, está aqui de volta, a Fro está aqui. E eu vou também, Tese, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a Maria Fro para ela me trazer aqui todo final de mês também, para vir encontrar vocês também.
Quero ficar aqui no cantinho aprendendo com vocês. Boa. Gente, domingo, estou lá, domingo na Fora, a gente vai falar sobre o 31 de março, né? Vamos falar sobre esse momento tão triste do país e já torcendo que a gente não tenha mais cenas patéticas de tanques também fumaçando, né? No dia 31. E aí, domingo, a gente vai falar sobre esse período de ditadura. Vai vir o Adriano Diogo, vai vir a Melinha Teles. Vamos falar da questão dos negros, invisibilidade, que foi invisibilizado muitas histórias negras dentro da ditadura militar. Então, domingo, a gente está aí, 11h30 da manhã. Convido todo mundo para assistir. E muito obrigado, Mírio Teseu. Tamo junto, até a próxima. E até domingo. Valeu. Beijo. Saindo correndo aqui.